Prosseguindo então na história da igreja, falando sobre Martim Lutero, vamos à segunda parte agora. Por quê? Bom, Martim Lutero ele fez esse protesto, como mostrei para vocês, ele não planeja sair da Igreja Católica, mas a Igreja Católica expulsa ele. 4 anos depois do protesto dele, ele foi então expulso da Igreja Católica. Como essas igrejas se comportam hoje? Tá bom? Então o comentário prossegue. Estamos agora no final da página 18. Em 2011, o Papa Bento XVI fez uma visita à Alemanha. Ele era o Papa naquela oportunidade, E segundo alguns luteranos, ele se posicionou como favorável à reabilitação de Lutero como monge católico. A bispa luterana de Erfurt, Ilse Junkermann, falou: os protestantes gostariam que os católicos dissessem que Lutero não era um herege, mas um grande teólogo cristão. Seria bom se eles pudessem declará-lo como um doutor da igreja. Olha, o que ela está pedindo aqui oficialmente? E depois, isso foi em 2011, em 2017, eles assinam, tá ok? A igreja luterana assina uma volta à igreja católica. Mas se aquela instituição era pagã, era Babilônia apocalíptica, por que os luteranos hoje dizem que querem voltar a essa igreja? Se a igreja católica, por exemplo, me excluir Levi Matos Marins, a exclusão deles não vale nada. Eu não vou pedir nunca para ser reabilitado, a não ser que eu acredite nela. Então, essa igreja que cultuava os mortos, Lutero, os seus seguidores hoje assinaram com essa igreja e eles pedem para que Lutero seja readmitido. Olha, bom, isso aqui foi na época do Bento XVI. O atual Papa Francisco, ele muito provavelmente vai tomar essa decisão. Muito provavelmente vai tomar essa decisão. E podemos dizer que isso deve ser urgente aí nos próximos 2 anos. Por quê? Porque em 2025 é o limite estabelecido pela Igreja Católica para ela unir todas as religiões. Tá bom? 2025 é o limite do projeto da Igreja Católica para ela unir todas as religiões. Então ela já conseguiu unir as igrejas protestantes em torno dela. As religiões também, hoje hindus, islâmicos, judeus, evangélicos também, até pentecostais estão se reunindo junto do Papa nessa sua proposta de união das religiões, que ele diz que é para a paz do mundo. Mas nós sabemos que, na verdade, é para a corrupção doutrinária. Porque vai estar falando de paz no mundo, união, agora vamos ter paz, mas, na verdade, é um engano. E uma das coisas que a igreja sempre pregou é que o anticristo ele vai trazer uma falsa paz, tanto para Israel e provavelmente também para essas igrejas que vão estar aí nessa aliança. Porque, é claro, irmãos, fazer aliança, ou a pessoa é extremamente inocente, e você ainda teria que acreditar que o Espírito Santo não alerta o seu servo. O indivíduo teria que ser muito inocente de fazer uma união, uma aliança com uma instituição que pratica o culto aos mortos, tá ok? Acreditando que essa é uma instituição cristã. O evangélico teria que ser muito inocente, o cristão teria que ser muito inocente. Mas a pessoa extremamente inocente que aceitou Jesus ontem, eu ainda acredito que o Espírito Santo não vai deixar ela se aproximar daquele local. Claro, por quê? É um local que tem práticas pagãs, continuam com a prática do culto aos mortos. Bom, o comentário prossegue. Em 2017, todas as igrejas protestantes, que é a igreja anglicana, luterana, presbiteriana e metodista, assinaram o retorno à Babilônia apocalíptica. Olha, eu coloco aí um artigo para vocês, tá bom? Que retratou esse encontro, e ele diz: igrejas reformadas endossam o acordo católico-luterano sobre disputa crucial da reforma.
o que eles vão dizer é o seguinte, que está todo mundo certo. Eles é que não se entenderam na época, agora eles conseguiram se entender. Na verdade, o Papa Leão X não entendeu Lutero, Lutero também não entendeu. Ele teve aqueles desentendimentos, mas agora todo mundo se entendeu. Ou seja, isso aí é um acordo político, vamos dizer, acordo político aqui falando sem nenhuma seriedade cristã. Né? Então veja o que diz o texto deles. O ensino que caracterizava Lutero e a Reforma é justificados somente pela fé. Essa doutrina entra em conflito com o ensino de Tiago, que afirmava que, além da fé, o homem deve demonstrar uma vida transformada. Lutero afirmava que a epístola de Tiago deveria ser apagada da Bíblia. Né? Veja o que diz o texto dele na introdução do Novo Testamento. Ele diz: conta o célebre escritor Chesterton, convertido do protestantismo à fé católica, que Martinho Lutero era propenso a ataques de fúria irracionais. Isso aí era um protestante que saiu do protestantismo e foi para o catolicismo, durante um dos quais arrancou da Bíblia a carta de Tiago. O próprio Lutero reconhece sua posição acerca desta carta no prólogo do Novo Testamento da sua Bíblia, de setembro. Ele diz: deve-se distinguir entre livros e livros. Os melhores são o Evangelho de São João e as cartas de São Paulo, especialmente a dos Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira carta de São Pedro. Estes são os livros que te manifestam a Cristo e que te ensinam tudo o que precisas para a salvação, ainda que não conheças nenhum outro livro. A carta de Tiago, diz Lutero, diante destes livros, nada mais é do que palha, pois não apresenta nenhum caráter evangélico. Ou seja, com isso ele está dizendo que a Bíblia que nós temos nas mãos é uma Bíblia falsificada. Porque se tem um livro ali que ele não tem caráter evangélico, isso é claro que está errado, né? Bom, o comentário prossegue. Não há dúvida de que Tiago está correto e Lutero errado. Se a doutrina de Lutero fosse correta, os demônios estariam salvos, pois eles têm fé. Bom, explicando novamente, eu expliquei esse ponto aqui para vocês. Lutero, ele afirmava que a justificação era somente pela fé. Não havia necessidade de ter obras, ou seja, de ter ações, atitudes diferentes após você ter fé. Bom, então, tem fé, está justificado. Era a crença de Lutero. Bom, enquanto Tiago deixa claro que o homem tem que demonstrar a vida transformada. Obras, para Tiago, só é o resultado de uma vida transformada pela fé que gerou uma justificação. É isso que Tiago está pregando. Tá bom? Mas Lutero quer dizer que não tem nada depois da fé. Se isso fosse verdade, então eu coloco aí, os demônios seriam salvos, porque a Bíblia diz que eles têm fé. E pense numa coisa, Jesus Cristo falou assim: o que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Vocês já pensaram se a igreja do mundo todo um dia concorda com essa doutrina? Todos que têm fé estão justificados. Se a igreja concordou com isso, então os demônios estão justificados, porque eles têm fé. Ou seja, essa é uma doutrina que nós não podemos aceitar. Se a igreja algum dia concorda que o culto aos mortos, quem pratica o culto aos mortos é nosso irmão, então um dia o céu também vai ter que concordar, porque Jesus Cristo disse: tudo que vocês concordarem na terra será concordado no céu. Mas o que nós acreditamos? Foi até uma pergunta, foi uma conversa que a irmã teve comigo no início da aula. Na verdade, não tem como, a profecia garante, não tem como Satanás corromper totalmente a igreja. Sempre Deus terá fiéis na terra. A igreja, Satanás não vai conseguir matar.
mas vai conseguir corromper muita gente. Porque, é claro, com essas igrejas todas pregando doutrina da salvação diferente, é impossível que todas estejam corretas. Né? Claro que tem as erradas e tem as certas. Né? E o que ocorre? Esse grupo de fiel não vai cair numa doutrina dessa. Tá bom? Não vai se ligar a nenhuma igreja que de alguma maneira pratica o culto aos mortos. Bom, a irmã falou aí de uma pessoa que está numa igreja evangélica, mas que ela vai acender vela. Isso aí é uma herança católica. E o que está acontecendo? As nossas igrejas, infelizmente, não estão ensinando. As nossas igrejas não estão ensinando. Se nós não tomarmos cuidado daqui a pouco nas igrejas evangélicas, nós vamos ver pessoas fazendo alguma cerimônia pelo nosso irmão que morreu. Olha, isso já é um princípio, né, católico. Nós não fazemos nada pelo morto. A pessoa morreu, seguiu-se o juízo. É o que a igreja evangélica sempre pregou, é o que a igreja cristã sempre pregou. Aqui no momento do sepultamento é o que o cristão fala: nós não temos nada a fazer por aquela pessoa, mas temos coisas a falar para aqueles que estão vivos. Essa é a palavra normal do cristão, né? Mas do jeito que está caminhando, a irmã falou isso, lá no seminário também, uma irmã na sala de aula falou que na igreja dela tem pessoas, né, que vão ao cemitério, né, praticam o culto aos mortos. Mas por quê? Estão chamando os católicos de irmãos. Os católicos estão entrando por uma igreja evangélica que antes chamava ele de pagão, agora está chamando de irmão. Então ele fala: então eu posso ir para essa igreja evangélica. Ele vai para essa igreja evangélica, mas vai continuar praticando o paganismo católico. O que está havendo é uma mistura, porque o católico que tinha aversão às igrejas evangélicas, agora, se a igreja evangélica chama ele de irmão, de alguma maneira está aprovando o culto aos mortos que ele pratica, né? Então ele vai continuar praticando, mas agora ele é irmão, ele vai na igreja evangélica. E nós sabemos pela história de Israel, algumas pessoas falam assim: caramba, como Israel se desviava fácil, né? Está lá os juízes, Deus deu uma liberdade a eles, acabou com a escravidão, deu vitória sobre o inimigo, mas daqui a eles voltam a idolatria, volta ao erro, volta à religião de Baal. Preste atenção, irmãos, tudo isso acontecia em intervalos de 40, às vezes 80 anos. Você pode olhar lá no livro de Juízes, que era sempre assim: Deus enviou o juiz, aí deu liberdade, até que se levantou uma geração, ok? E normalmente passavam 40 anos, levantava uma geração que eles não viveram aquele milagre. E nesse período, às vezes de 40 anos, né, ou outros, nesse período ia se levantando pessoas que não ensinavam, até porque no período dos juízes, eles, assim, o recurso para ensinar era pouco, né? Eles ainda não tinham templo, estavam se organizando na terra, ainda tinha muita luta, ok? Então o ensino não era fácil. Então eles acabavam se envolvendo facilmente com a religião de Baal, mas isso levava 40 anos. Olha, irmãos, é mais ou menos não, olha só que interessante, é exatamente o meu tempo de cristão. Eu aceitei Jesus há 40 anos. Ou seja, no intervalo de 40 anos, eu estou vendo a mudança. Eu aceitei Jesus em 1983. Nesses 40 anos, eu estou vendo a mudança, que é mais ou menos o que acontecia com Israel. Ou seja, a religião do culto aos mortos está envolvendo o povo de Deus. Né? Então, as coisas aconteciam assim aos poucos. E para muitas pessoas, num período de 10 anos, 20, 30, 40 anos, isso é muita coisa. Então, tem pessoas que mudam a sua interpretação, ou às vezes não querem mais falar de um determinado tema. Né? Esse tema eu já cansei, nem falo mais. E vão abandonando determinados temas. E aí o que vai acontecendo? Em 40 anos, teve opressão que teve intervalo de 80 anos, vai passando um período, o que acontece? Eles se corrompem.
né? E infelizmente é o que está acontecendo com a igreja. É o que está acontecendo com a igreja, porque eu acho que é assim indiscutível que praticar o culto aos mortos é a última coisa que você esperava que a igreja de Jesus fosse praticar nesses últimos dias, mas que tem pessoas dentro das nossas igrejas praticando, já mais de uma pessoa me falou, ok? Bom, e o comentário conclui, né? Os católicos decretaram que os protestantes eram hereges e assim deveriam ser perseguidos e mortos. Os protestantes, por sua vez, também decretaram que os católicos eram hereges e vão persegui-los e matá-los. Os séculos que vão se seguir, irmãos, serão séculos de guerras, pelo menos 150 anos de guerras terríveis entre católicos e protestantes. Como eu disse para vocês, esse ponto vai reduzir um pouco o poder da Igreja Católica, tá bom? E vai também reduzir então um pouco da perseguição aos anabatistas. Mas vai ter período que católicos e protestantes vão se juntar. Eu vou contar a história para vocês que eles vão se juntar para falar, vamos agora perseguir os anabatistas, que eles estão crescendo muito, estão com muita liberdade. Vai ter período que eles vão se juntar para perseguir os anabatistas. E falando assim, os anabatistas, os protestantes, eles serão tão cruéis, ou muitos historiadores dizem que os protestantes foram mais cruéis na sua perseguição do que os católicos, né? Aí nós vamos ver essa parte mais à frente.